Olá, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso canal que vai se chamar Paciências, tá? Eu sou a professora Rayane, professora de ciências, e aqui a gente vai ter alguns vídeos referentes às nossas aulas que vão auxiliar vocês na resolução de algumas questões e também do aprendizado, tá certo? Então, vamos começar. E então, pessoal, vamos começando pelo capítulo 1, que se refere às características dos seres vivos. Inicialmente, a gente tem que ter noção sobre um dos principais conceitos de ciências, que é célula, tá? E o que é célula? É uma unidade estrutural do ser vivo, responsável por sua forma e pelo modo como ele funciona. E é necessário que a gente tenha em mente que todos os seres vivos são formados por células, tá bom? E essas células são microscópicas, tá? São bem pequenininhas, bem pequenininhas. Aqui tem um esquema, né? Uma esquematização de como é uma célula, tá? Aumentada milhões de vezes. E então a gente pode ver que a estrutura de uma célula é basicamente a membrana plasmática, que é essa região aqui mais externa, tá vendo? Que vai delimitar a estrutura, que no caso é a célula, o citoplasma, que é essa região medial aqui entre a membrana plasmática e o núcleo é onde vai funcionar como se fosse o cérebro da célula, tá? É lá que vai ter o material genético da célula. Pode ser o famoso DNA ou o famoso, mas não tão famoso, o RNA, tá? E aqui dentro do núcleo é que vai ser comandado todas as ações que serão realizadas aqui no citoplasma, certo? Futuramente a gente vai ter mais explicações sobre isso, só para vocês terem uma noçãozinha. E então, gente, já que uma célula é tão pequena, como a gente pode observá-las, tá? Através desse equipamento aqui, tá? Que é chamado de microscópio. Eu acho que vocês já ouviram falar. E então, a gente pega a amostra, a gente chama de amostra, o que? O tecido ou a célula que a gente quer observar. A gente coloca em uma lâmina, tá vendo aqui? Coloca numa lâmina. Aqui tem uma luz e a gente coloca nossos olhos aqui, ó. E aqui embaixo tem uma luz. E aqui tem a lente, tá? Essas lentes que vão aumentar, vão ampliar várias vezes, milhares de vezes, até que a gente consiga ver a célula, tá bom? E eu pergunto a vocês, existe só um tipo de célula, aquela célula que a gente viu no slide anterior? Pensa aí. Tá bom já, tá bom. E a resposta, minha gente, é não, não existe só um tipo de célula, tá? E então, pessoal, quais são os dois principais grupos celulares? Tem a célula eucariótica e a célula procariótica, certo? Basicamente. Nesse grande grupo de células eucarióticas, tem ainda dois subtipos, tá? São mais dois pequenos grupos, que são as células do tipo animal e a vegetal, certo? E o que vai diferenciar principalmente entre uma célula animal e a vegetal é essa estrutura aqui chamada de cloroplasto, é onde vai ser realizado a fotossíntese, tá? Nos vegetais. E também tem a célula procariótica. E essa célula procariótica, aqui a gente pode ver um exemplo de uma bactéria, é uma célula bastante simples, tá? É uma célula mais simples do que a célula eucariótica, que vocês podem ver que aqui tem mais estruturas no citoplasma, tá? E enquanto a procariótica não tem essas várias estruturas, certo? E outra coisa que é bastante interessante que a gente saiba, que as células procarióticas, elas não têm um núcleo organizado.
Como assim, professora? O núcleo organizado vai organizar todo o material genético em uma região só. Aqui pode ser observado na animal essa estrutura aqui azul, bem no centro, tá? E dentro uma estrutura mais escura. Essa região mais escura é onde fica concentrado todo o material genético da célula, tanto no animal quanto no vegetal. Já na célula procariótica, esse núcleo ele não tem essa formação, ele é disperso, ele é solto no citoplasma, tá bom? Como a gente pode ver aqui abaixo, na bactéria, tá certo? E quais são as principais diferenças entre as células eucariontes e procariontes, tá certo? Primeiro, nas células eucariontes são encontrados, como a gente já viu, em animais e vegetais, e as procariontes em bactérias. O tamanho. A célula eucarionte é muito maior do que uma célula procarionte, mas as duas ainda são microscópicas, só podem ser observadas em microscópio, tá bom? E ela é maior porque ela tem mais estruturas, como a gente viu no slide anterior. O envoltório nuclear. Esse envoltório nuclear é exatamente o que vai organizar o núcleo. Como a gente viu, a célula eucarionte tem o envoltório nuclear e a célula procarionte não tem, por isso que o material genético é disperso no citoplasma. O nível de complexidade da eucarionte é mais alto do que a de procarionte. O citoesqueleto, professor, o que é isso? Citoesqueleto é o esqueleto da célula, tá bom? Nós não temos o nosso esqueleto é o que vai fazer com que nós temos essa forma, como a gente tem essa forma, e que a gente possa andar, possa se movimentar. Do mesmo jeito acontece nas células, tá? Microscopicamente. Nas células eucariontes, há o citoesqueleto. Ela possui uma forma estruturada, tá? Ela é estruturada. Enquanto na célula procarionte não tem, tá? E por isso apresenta poucas variações em seu formato. A gente vai ver futuramente que as células eucariontes têm vários tipos e vários formatos, e bem interessantes, tá? E a mitocôndria? Nas células eucariontes é presente e na célula procarionte é ausente. Mitocôndria é como se fosse o pulmão da célula, é por onde a célula vai respirar, tá certo? E a divisão? Nas células eucariontes, mitose e meiose, que a gente vai ver lá nas próximas aulas, e nas células procariontes, por fissão binária. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre a quantidade de células, certo? Que formam seres vivos. Os seres vivos, eles podem ser unicelulares, ou seja, só tem uma célula, por exemplo, as bactérias, certo? E eles podem ser pluricelulares, tem muitas células, como os seres humanos, tá? Aqui tem um exemplo. No caso de unicelulares, tem bactérias, umas algas, uns tipos de algas, tá? Protozoários e alguns tipos de fungos, que no caso aqui é a levedura. Essa levedura só por questão de curiosidade, tem um tipo de levedura que a gente coloca na massa do pão, um tipo de fungo. A gente coloca lá esse fungo que vai ocorrer a fermentação, para que o pão fique bem fofinho, tá? Também, só a título de curiosidade, o nome desse fungo, dessa levedura, é Saccharomyces cerevisiae, e é um fungo que está presente todas as manhãs no nosso café da manhã, tá? Enfim, continuando. E pluricelulares, tá? Que são seres formados por mais de uma célula. No caso, os peixes, animais, enfim, vegetais e animais, certo? E a gente não pode esquecer, tá? Quando a gente fala em organismos, no caso animais e vegetais, os seres humanos estão classificados dentro do grupo dos animais, tá? A gente não pode esquecer isso.
E então, pessoal, a gente já falou de célula, já tá craque no que é célula, quais os tipos de células, e agora a gente vai falar da união de células, tá? Porque uma célula vai se juntar com outra, que vai se juntar com outra, e vai fazer o quê? Um tecido. No caso de indivíduos pluricelulares, tá? Que tem várias células, milhares, bilhares de células, tá bom? E qual é a função dos tecidos? Mantém os organismos estruturados e funcionando adequadamente, tá? Com funcionamento adequado. Aqui tem alguns exemplos de tecidos, tá? Tem o tecido epitelial, que é o tecido da pele, tá? Várias células se juntam para formar o nosso tecido epitelial. Tem o tecido nervoso, tá? Que vai formar todo o nosso sistema nervoso. O muscular, o ósseo, o tecido ósseo, que vai formar o nosso esqueleto. O sanguíneo, tá? O nosso sangue é o tipo de tecido, formado por tipos específicos de célula. E o tecido adiposo. E o tecido adiposo? Que tecido adiposo é esse, professora? Eu nunca ouvi falar. Você já ouviu falar sim, você já ouviu falar naquele buchinho indesejável, tá? Naquela plaquinha de gordura. Como a gente faz isso? É comendo uma picanha, é comendo um hambúrguer, uma batata frita, um refrigerante. O que vai acontecer? A gordura que a gente está comendo, ela vai ser processada pelo nosso organismo e quando há um excesso de gordura, ela vai se localizar nesse tecido, que é o tecido adiposo. Essas células têm um determinado tamanho e quando você vai ingerindo mais gordura, essas células vão aumentando de tamanho, tá? Gerando aquela pancinha, aquele buchinho. Mas não só é alguma coisa estética, tá bom? Mas é também questão de saúde, porque essa gordura, ela também pode entupir as nossas veias, pode causar um infarto, um rompimento de uma artéria, de uma veia, pode comprometer o funcionamento dos nossos órgãos, porque essa gordura ela pode ficar acumulada nos nossos órgãos, tá bom? E então, vamos passar para um assunto que é bastante essencial, também está relacionado com gordura, tá? Que é o metabolismo. E o que é o metabolismo? A definição é que são todos os processos de transformações no interior do indivíduo, gasto de energia. Como assim, professora? Não entendi nada, não entendi nada, tá? Ou, minha gente, dentro da gente, tá? Eu falo da gente porque, né, a gente tá falando aqui, eu e você, tá? Mas de todos os organismos vivos, há um gasto de energia. Há um gasto de energia. Porque dentro da gente tá ocorrendo vários processos, vários processos, tá? Aí aqui eu coloquei alguns: produção de proteínas, digestão, contração muscular, entre outros, tá? E esse metabolismo, ele tanto está relacionado na produção de energia, quanto no gasto de energia. Por exemplo, tem gente que tem metabolismo, uma pessoa não tem o mesmo metabolismo da outra pessoa. Por isso que tem pessoas que têm uma adiposidade maior e outras pessoas que são bem magrinhas, entendeu? Por isso, mesmo tendo os mesmos hábitos alimentares, mesmo fazendo os mesmos exercícios, porque é uma predisposição genética, tá certo? E a nutrição. Vamos entender um pouquinho sobre a nutrição dos seres vivos. Primeiro, os seres vivos realizam nutrição de formas diferentes, tá? E quais são elas? Primeiro, do tipo autotrófica. Autotrófica, que são os seres vivos que produzem seu próprio alimento. Ou seja, auto quer dizer eu mesmo. Ou seja, eu mesmo produzo meu próprio alimento. No caso, não é você ir lá na panela e fazer seu alimento. Não. É no caso de algas, plantas e algumas bactérias. Só elas conseguem produzir seu próprio alimento.
principalmente por causa da fotossíntese, que a gente vai ver futuramente um pouquinho mais sobre fotossíntese. E o outro grupo é heterótrofos. Heterotrofismo, enfim, heterotróficos, tá? Que são seres que não são capazes de produzir o próprio alimento. E quais são os seres que não conseguem produzir o seu próprio alimento? São os animais, tá? São os animais, os fungos, protozoários e algumas bactérias, porque nem todas as bactérias, algumas bactérias são fotossintetizantes e outras bactérias não são, tá? Heterótrofos quer dizer que eu preciso de uma outra fonte de alimento. Eu preciso ir atrás do meu alimento, preciso fazer minha comida. Um animal precisa caçar, entendeu? Essa é a principal diferença. Autótrofo produz o próprio alimento por fotossíntese. Heterótrofos não produz o próprio alimento. Simples assim. E a respiração? A respiração celular, os organismos eles vão utilizar o gás oxigênio do ambiente para extração de nutrientes dos alimentos. Como assim, professor? Como assim? Tem dois tipos de respiração. A respiração utilizando oxigênio, que é chamado de aeróbicos, tá? Indivíduos aeróbicos, tá? Que são os animais, tá bom? E os vegetais também, viu? As plantas respiram. E os anaeróbicos, indivíduos que não usam o gás oxigênio para sobreviver. E alguns organismos, eles até morrem na presença de oxigênio, tá? Lembra daquele fungo que eu falei da levedura, do fermento do pão? Pronto, ali é um exemplo de respiração anaeróbica. Ela não utiliza o gás oxigênio, tá? Ela não utiliza o gás oxigênio, mas ela vai começar a fermentar. Ali, o fermento, ele vai criando bolsinhas. Sabe quando você molda o pão e fica aqueles buraquinhos? Ali é a levedura que fez um processo de respiração do tipo anaeróbico e formou aquelas bolsinhas de ar, que na verdade é dióxido de carbono, que a gente vai ver futuramente com mais detalhes, tá certo? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre a reprodução dos seres vivos, tá? E o que é a reprodução? A reprodução é o meio pelo qual indivíduos geram outros indivíduos, tá? E esses novos indivíduos podem ser formados através da reprodução sexuada ou assexuada. Sexuada necessita de dois organismos, tá? Os dois organismos, né, possuem gametas, tá? No caso, um masculino e feminino, e a junção desses gametas vão resultar na fecundação, tá? Por exemplo, em humanos, vamos ler. Para a formação, para o neném nascer, tá? Ele precisa que haja a fecundação. E como ocorre essa fecundação, tá? O gameta feminino, que é o ovócito, que muita gente também chama de óvulo, tá? Mas o melhor para se falar é ovócito. O ovócito feminino vai ser fecundado pelo gameta masculino, que é o espermatozoide. Quando o espermatozoide entra no ovócito feminino, vai ocorrer então a fecundação. Vai formar uma célula, tá? Uma célula. Todos nós, um dia já fomos uma célula, tá? E a partir dessa célula vai começar a multiplicação, até que a gente seja formado, entendeu? E enquanto a reprodução sexuada ocorre sem a participação de gametas. Normalmente, um indivíduo ou um grupo de células, no caso, um indivíduo que no caso é uma célula, tá? No caso de bactérias. Uma bactéria, ela vai multiplicar
o seu material genético e vai dar origem a duas filhas idênticas. Duas filhas idênticas, ou seja, ela sozinha. Não precisa de outra bactéria. Uma bactéria só é capaz de se multiplicar. Entendeu? E também pode ocorrer que indivíduos multicelulares, pluricelulares, tá? Eles ocorra o desprendimento de um grupo de células, por exemplo, um fungo. A gente fala de fungo, daqui é um cogumelo. Um fungo, ele um pedaço, né, um grupo de células dele vai se desprender desse indivíduo, vai cair e vai surgir um novo indivíduo. Simples também, não precisa de outro organismo. Ele só já está ótimo. E quais são os níveis de organização? Minha gente, isso é muito importante a gente entender, tá? A gente começou hoje falando por aqui, por células, mas vocês viram que dentro das células tem outras estruturas, que são estruturas formadas por moléculas, que são formadas por átomos. Professora, como assim? Meu Deus do céu. Átomos, vamos fazer uma geralzona. Átomos é a menor unidade indivisível de qualquer matéria. Se você pegar uma matéria, dividir, que é impossível dividir a mão, tá? Para a gente formar os átomos, tá? Toda matéria é formada por átomo. Esses átomos, que é a menor estrutura de tudo que é matéria, tá? Matéria viva, matéria não viva. Acho que vocês já ouviram falar disso, tá? Que tem mostrando aqui, ó. Eles juntos, eles vão se juntar e formar as moléculas. Por exemplo, os átomos oxigênio e hidrogênio vão se juntar e formar uma molécula, que no caso aqui é a água. Entendeu? H2O, certo? Essas moléculas vão formar as células, um conjunto de células vão formar os tecidos, um conjunto de tecidos vão formar os órgãos, um conjunto de órgãos vão formar os sistemas e um conjunto de sistemas vão formar os organismos. Ué, fácil. Simples, chuchu, beleza. Certo, pessoal? E então, pessoal, chegou o momento da nossa esperada atividade. Beleza? Agora, vocês sabem quais as atividades você tem que fazer e eu vou esperar a resposta de vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Aceite sugestões e vamos tentar melhorar com o passar do tempo, tá certo? Tchau, pessoal, abraço virtual, tchau, pequenos cientistas, e a gente se vê no próximo vídeo.